Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e lá vamos nós para o início das pesquisas para as eleições municipais de 2024 e hoje eu falarei aqui da disputa de São Paulo que, olha, tem muitos nomes muito conhecidos como Boulos, Eduardo Bolsonaro, que foi humilhado ali num cenário em que apareceu junto com o candidato do PSOL, o pré-candidato, Kim Kataguiri, Tabata Amaral, tem também Ricardo Salles, tem o atual prefeito Ricardo Nunes, que a maioria do povo de São Paulo não sabe nem falar o nome dele, né? Quero trazer também a aprovação do governo Lula lá na capital paulista, também a aprovação de Tarcísio e também do atual prefeito, mas antes disso tudo eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, nos dê essa força. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like, o joinha pra cima, se não gostar faz parte, manda o joinha pra baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho aqui chegue em mais pessoas que, assim como nós, lutam por um Brasil melhor. Eu quero convidá-los também a assistir a entrevista que eu fiz com o ex-ministro da Defesa dos Esportes, enfim, deputado federal, presidente da Câmara, Aldo Rebelo. Eu entrevistei ele na noite do dia 28 de fevereiro. Quem não pôde assistir ao vivo ali foi em torno de 1h30 de uma entrevista, olha, abordando temas polêmicos para muitas pessoas, mas que é importante a gente discutir, refletir a respeito. O Aldo é alguém que, enfim, conhece muito várias questões e deu aqui a sua opinião sobre várias delas. Então vou deixar o link no comentário fixo, mas é só pesquisar aqui também, que dá para ver aí nos nossos muitos vídeos publicados, assim como nas entrevistas que eu já fiz nesse canal. Pessoal, é o seguinte, o levantamento que foi divulgado aí foi feito pela Paraná Pesquisas, que ouviu 1.012 eleitores na cidade de São Paulo entre os dias 23 e 26 de fevereiro e tem uma margem de erro de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. O Instituto aqui testou 4 cenários. O primeiro deles, o Boulos lidera com 26,3%, Boulos que se elegeu deputado federal, mais votado no estado de São Paulo. O apresentador da Atena aparece em segundo, tecnicamente empatado com o Boulos. O Datena aparece aqui com 24,3, diferença de 2 pontos, e a margem de erro de 3,1. Rodrigo Garcia, 8,5, Ricardo Nunes, 7,9, Ricardo Nunes é o atual prefeito, Rodrigo Garcia, ex-governador, Ricardo Salles, deputado federal, 4,8, Tabata Amaral, 3,9, Kim Kataguiri, 3,3, Vinícius Poit, 1,6. Nenhum branco e nulo, 14,6, indecisos, 4,8. Primeira coisa que tem para falar aqui é o seguinte, que esses números, a essa distância das eleições, não dizem muita coisa. Mas vamos avaliar aqui os nomes colocados nesse primeiro cenário. O Boulos, se nada mudar, será sim candidato. Resta saber se com o apoio de Lula e do PT ou não. Lula garantiu para ele que daria o apoio, e isso foi inclusive parte do acordo para que Boulos retirasse sua candidatura ao governo de São Paulo e apoiasse o Haddad já no primeiro turno. Só que Gilmar Tato, do PT paulistano, tem dito que o PT pode ter candidato, enfim, deu uma desconversada em relação a esse apoio já garantido, segundo consta aí, para o Boulos. O Gilmar Tato, inclusive, foi o candidato do PT em 2020, o PT que sempre teve candidato para disputar lá a prefeitura. Será que é a primeira vez que não terá? O Gilmar Tato, então, deixou essa porta aberta para romper esse tal acordo feito com Boulos, mas a Glaze disse que o PT vai manter a palavra e vai apoiar o candidato do PSOL. Vamos ver se realmente vai. O Datena, de novo, aqui aparece como um possível candidato e, de novo, muito bem colocado. Em todas as outras vezes, ele recuou e não se candidatou. Então, eu acho que é um nome muito forte, sim, desde que dispute, Agora, vamos ver se, de fato, em 2024 a situação vai ser diferente. Eu acho, inclusive, que se o Datena, por exemplo, tivesse disputado já outras vezes, ele poderia ter tido sucesso nessa sua empreitada. Ele que foi filiado ao PT durante muitos anos, 23 anos. Em 2020, detalhe importante, já que o Boulos lidera, o Datena está em segundo, o Boulos convidou o Datena para ser seu vice. Quem disse isso foi o Datena numa entrevista com o Boulos, que ficou lá só balançando a cabeça, sem discordar e sem negar. O Datena que também já, enfim, acenou também para Bolsonaro e candidatos bolsonaristas, elogia muito sim. Então o Datena é uma pessoa muito, que levanta muitas polêmicas, mas que é alguém que está aqui então colocado e aparece tecnicamente empatado com o Guilherme Boulos nesse cenário. Rodrigo Garcia, que está em terceiro aqui, ex-governador de São Paulo, ele era vice do Dória, assumiu o governo quando o Dória renunciou, tentou continuar no cargo e ficou em terceiro, não foi para o segundo turno e apoiou lá o Tarcísio, que derrotou o Haddad. E agora o Rodrigo Garcia, não se sabe se vai disputar, mas aparece aqui nesse e em outros cenários. Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, que assumiu com a morte
de Bruno Covas. Ricardo Nunes é do MDB. Daqui a pouco eu trago aqui que o Ricardo Nunes, muita gente nem sabe o nome do prefeito de São Paulo. Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente Bolsonaro, se elegeu deputado federal. Não sei se será ele o candidato bolsonarista na disputa ou não. Num outro cenário, o Instituto vai testar o Eduardo, filho de Jair, que aparece aqui com bem mais força do que o Ricardo Salles. Aí aparece aqui Tabata Amaral. Aqui que está o grande problema para o Boulos eventualmente receber o apoio do PT ou não. Por quê? Em muitas cidades, o PT vai disputar contra o PSB, Lula do PT, Alckmin PSB. Então isso faz parte, mas não estamos falando aqui de qualquer cidade, mas de São Paulo, capital. Então vamos ver se a Tabata de fato vai ser candidata, ou se ela vai eventualmente recuar para apoiar o Boulos. A Tabata é do PSB, que tem o Alckmin, que lá em São Paulo é um nome forte, foi governador várias vezes. Então pode ser que quando a campanha começar, ela com o apoio do Alckmin cresça nas pesquisas. Aí teremos, imagina a situação, Boulos com apoio do Lula, Tabata com apoio do Alckmin, alguém com apoio de Bolsonaro. Como é que vai ficar a situação do Tarcísio? Vai apoiar o mesmo candidato do Bolsonaro ou vai se afastar de vez e apoiar um outro nome? Enfim, então a disputa lá pode ser bastante embolada nas próximas eleições. Kim Kataguiri, deputado federal do União Brasil, membro do MBL, duvido que ele será candidato. O MBL pode até ter um nome ou outro ali, mas não sei se será o Kim Kataguiri, sinceramente acho que não. E aqui nesse cenário tem o Poit, que é do Novo, sempre se candidata, vai lá, fala algumas bobagens, mas nunca ganha, nunca chega a ter um percentual expressivo. Vamos falar aqui do cenário 2, que tem Eduardo Bolsonaro no lugar do Ricardo Salles. O Boulos lidera então com 32%, e aqui nesse cenário não tem Datena. Então vejamos que o Boulos ele cresce acima da margem de erro, ele salta quase 6 pontos, os outros crescem muito pouco. Então Boulos 32%, Eduardo Bolsonaro, vejam bem, 19,1%, 13 pontos atrás de Guilherme Boulos. Aqui realmente o Eduardo Bolsonaro, olha, não deve ter gostado nada de saber dessa pesquisa aqui, que de alguma forma acaba colocando numa situação humilhante diante do candidato do PSOL. Em terceiro lugar, o Rodrigo Garcia, 8,9%, o Ricardo Nunes, 8,6%, Tabata Amaral, 5,1%. E aqui todos esses cresceram um pouquinho em relação ao levantamento anterior. Kim Kataguiri, no caso aqui, 3,5%, o Vinícius Poit, 2,1%. Então vamos ver qual que vai ser as pretensões de Eduardo Bolsonaro. Se o cenário se mantivesse mais para frente, duvido que ele arrisca uma candidatura para ser derrotado justamente por Guilherme Boulos. Os dois, já nas eleições, travaram uma disputa de quem seria o mais votado pelo estado de São Paulo. Boulos venceu essa disputa e o Eduardo Bolsonaro nem em segundo lugar ficou. Quem foi a segunda mais bem votada por lá foi a Carla Zambelli. O Eduardo Bolsonaro ficou em terceiro lugar, tendo praticamente metade dos votos do que ele teve em 2018, o que mostra que a força dele, em específico, caiu de uma eleição para outra. Vamos ver aqui agora o cenário 3, mas como eu disse lá atrás, é bom sempre frisar, percentual nesse momento não significa muita coisa, mas insisto também que Eduardo Bolsonaro não deve ter gostado nada desses números aqui. No cenário 3, sem Eduardo Bolsonaro, sem Datena, e aí volta o Ricardo Salles. Aí a situação do Boulos melhora em relação ao segundo colocado. O Boulos aparece com 32,9%, o Ricardo Nunes 11,1%, Rodrigo Garcia 10,3%, Ricardo Salles 7,5%, Tabata Amaral 5,2%, Kim Kataguiri 4,5%, o Vinícius 2,6%. No cenário 4, sem Datena, sem Eduardo, sem Garcia e sem Tabata Amaral. Então aqui um cenário mais reduzido, a gente vê que o Boulos vai para 36,7%, ele herda aqui praticamente, se somar os votos da Tabata de antes com os do Boulos, praticamente dá aqui a somatória do que o Boulos aparece agora 36,7%. O Ricardo Nunes aparece com 15%, ele cresce também acima da margem de erro. Ricardo Salles 10,1%, o Kim Kataguiri 5,3%, Vinícius 3,1%. A questão do Boulos me parece que ele tem força suficiente para se garantir no segundo turno. Ele foi em 2020 contra o Bruno Covas. Mas, será que ele vai ter força para receber 50% mais um, para sair vitorioso? Aí, sinceramente, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. E o Haddad, por exemplo, na disputa pelo governo de São Paulo, claro, são disputas diferentes, o cenário muda muito rápido, mas o Haddad aparecia liderando as pesquisas com grande folga. A não ser lá atrás, quando o Alckmin ainda era pré-candidato, o Alckmin aparecia liderando, o Haddad colado, às vezes o Haddad um pouco na frente, enfim, depois que o Alckmin sai, o Haddad liderava com muita folga,
O segundo colocado era o Márcio França, né, que com o Alckmin aparecia em terceiro. Depois o Márcio França também saiu, foi disputar o Senado. E o Tarcísio estava lá em quarto, quinto, por pouco não vence no primeiro turno, né? Tipo o Freixo Rio de Janeiro, né? Com o Lula no palanque, tudo. No começo dos levantamentos até liderava as pesquisas, depois, né, não conseguiu nem forçar a existência do segundo turno por lá. E o Boulos tem grande simpatia de um eleitorado, sim, mas tem uma rejeição muito forte por parte de outro. E essa rejeição alta acaba dificultando, né, figuras como Boulos, o Haddad e também o Freixo a vencer uma eleição, né, majoritária. Agora, o Instituto perguntou aqui também, né, se quem estava sendo entrevistado sabia o nome do prefeito da capital. 60,9% não sabem. 36,9% souberam dizer Ricardo Nunes e 2,3% citaram outros nomes. Aprovação do governo Lula, 58,9% dos entrevistados na capital paulista aprovam, 33,3% desaprovam, 7,8% não sabem. Aprovação de Tarcísio, governador, 61,2% aprovam, 27,3% desaprovam e 11,6% não sabem. E do prefeito Ricardo Nunes, 53,3% aprovam, 36,6% desaprovam e 10,2% não souberam responder. Pessoal, então é isso. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa disputa aqui lá na Prefeitura de São Paulo? Que, insisto, não é qualquer prefeitura. Os partidos estarão, né, enfim, se articulando para tentar vencer essa eleição por lá, seja com cabeça de chapa ou fazendo parte ali das alianças. E eu quero saber a opinião de vocês. Quem que vocês acham desses nomes colocados aqui, né, que tem mais chances, ou se algum outro nome que não foi colocado nessa disputa. Muita gente vai sentir falta do Celso Russomano, né, que sempre aparece liderando e no final das contas, né, não vai nem para o segundo turno. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe esse vídeo. Bora compartilhar para que mais pessoas venham para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.